Olá! Olá, este é o Patramada Criminal, O o canal. seu podcast semanal, O podcast barra canal. canal semanal. Sejam bem-vindos a esta tarde de domingo. Bem-vindes! Vocês estão bem? Vocês dormiram Né? bem? Eu tô cansada. Eu tô Eu sempre tô sempre cansada. cansada. Nós somos conhecidas nesse podcast por estarmos sempre cansadas. A gente sempre recebe, as pessoas vivem mandando foto de camiseta, estou cansada, caneca, estou cansada. Exausta. Se lembra, a galera do True Crime que tá sempre cansada, somos nós. Somos nós. E se você gosta de podcasts de true crime ou de coisas, de histórias bizarras e histórias macabras e tudo que é obscuro, este é o podcast para você. Para você que ouve tragédia para relaxar, que ouve tragédia para dormir, Pra você que que é ouve tragédia trevozinho. para você que é trevozinho, que a família toda acha que é estranho, porque você gosta de você tem uns papos meio estranho, você gosta de umas histórias, de uns filmes, de umas bandas estranhas. Esse é o podcast para você. Pra você que é o primo gótico, a prima O primo gótica. gótico, é. Esse é o podcast para você. Entre, sente-se, fique à vontade, sinta-se em casa, porque hoje a dona Schmidt vai contar uma história macabra pra E uma gente. história em primeira mão, gente. Eu recebi essa indicação de uns ouvintes que moram aqui, que eu não posso dizer quem é, porque a condição para eu contar essa história, do jeito que eu vou contar, era não revelar minhas fontes, porque é uma história de pessoas próximas aos envolvidos dessa tour. Gente, em primeira mão. É um Em- furo! É um É um furo. furo pra tramada! Em primeira mão, real. Eu fiquei sabendo por pessoas que, tipo, enfim. Eu não vou dar detalhes das pessoas, mas foi uma história que estavam me contando e eu ficava tipo, mano, como assim isso aconteceu e eu não fiquei sabendo? Bem aqui nessa Irlanda de meu Deus. Aí quanto mais eu pesquisava, pior ficava. E é isso aí, gente. Fontes todas aqui embaixo, como sempre, porque aqui a gente conta a história e mostra as fontes. Disclaimer. Nossa pesquisa é embasada em fontes jornalísticas confiáveis, que podem ser conferidas na descrição. Nosso conteúdo é criado com o intuito de informar e contar uma história, não visando de forma alguma desrespeitar ou ofender. A gente conta as fontes, a menos que elas sequem. A menos que. Temos piada de tio também? Temos piadas de tia. Eu não vou me desculpar por isso. Não, não se desculpe, esse é nosso jeitinho. Eu sou uma mulher de 35 anos, vocês todos me respeitem. Respeito, tá tudo bem. Depois que eu fiz 35 anos, eu tô insuportável agora. Pô, tá bom, vamos lá. Vamos falar sobre. Gente, essa é. A gente vai falar da Karen irlandesa. Ai, meu Ela Deus. não só é uma Karen irlandesa, o nome dela é Karen. O nome dela é Karen Walsh. Ela nasceu em 1967 em Galway, uma cidadezinha, na verdade, na costa atlântica da Irlanda. Dublin é na outra costa, então ela fica do outro lado. Ela é filha de uma típica família de classe média irlandesa. O pai dela era diretor de escola primária, a mãe dona de casa. Ela tem 4 irmãos. Família grande, sabe? Aquela coisa bem, bem típica, assim. Ela tem formação em bioquímica pela NUI Galway. E ela tem 3 irmãos na área médica também: o Barry, a Sally e a Elaine. O Barry é médico, a Sally é clínica geral, a Elaine é psicóloga. Uma das irmãs dela decidiu seguir a carreira do pai e virou professora primária. Então, assim, tudo família, tudo médicos, essa parte de educação, cuidado com pessoas, né? Farmácia, médico, psicólogo. Mas a Karen surpreendeu todo mundo, porque em vez dela continuar a formação passando de bioquímica para farmácia, que seria um caminho normal nessa área, né? Ela decidiu fazer treinamento para virar esteticista. Ok. Até aí tudo certo, é interessante. E depois você vai ver, ela tinha uma boa business vision, assim, porque depois de virar esteticista, de se formar esteticista, ela viajou para Inglaterra para completar a formação em farmácia pela Universidade de Sunderland. Então ela tem uma boa formação, tanto na parte de estética, quanto na parte de farmácia mesmo, de A remédios. ciência por trás da estética. Sim. Beleza, até aí, tudo bem.
Quando ela volta da Inglaterra, né, da formação, alguns anos depois, ela conhece um cara que chama Richard Durkin, que é sócio de uma empresa que chama Devaney e Durkin, que ainda existe. É uma empresa que oferece serviço de auditoria, revisão oficial de contas e consultoria financeira. Os dois casam em 2004 e juntos eles fundam uma empresa que chama Call Limited. É uma empresa de distribuição de fármacos que tinha também uma farmácia própria. O que aí faz total sentido a formação dela. Porque Sim. ela virou dona de uma rede de farmácias que cuidava tanto dessa parte de remédio quanto de cosméticos. Nossa, eu adorei. Sim, power couple total, né? Total. E essa é a história muito bem sucedida da Karen Walsh, que é uma mulher super bem sucedida. E esse é o episódio, gente. Fim. Nada ruim acontece. Mentira. Claro que algo ruim acontece, mas é até bom, né? Porque quando eu vejo uma pessoa muito bem sucedida assim, eu questiono a minha vida, sabe? Tipo, não. Renata! Ai, gente, mano, sério. Eu Uma vejo. coisa horrível aconteceu. Ah, que bom, porque ela tava muito bem sucedida. Você não fica assim quando você vê essas pessoas, tipo, nossa, eu estou aqui, eu tenho 3 empresas, Ah, casei. sim! Enfim. Sim. Mas gente, enfim, tava tudo dando certo. Okay? Para completar toda essa riqueza, em 2007, o Richard foi nomeado pela ex-ministra da Saúde, a Mary Harney, para o Conselho da Sociedade Farmacêutica da Irlanda, o PSI, que é o órgão regulador de farmacêuticos. Ou seja, ele tinha uma rede de farmácia, de distribuição de remédio, e ele estava no órgão regulador de fármacos. Então, assim, eu acho isso até meio shady. É, eu também acho, mas. Enfim, eu já achei isso shade. Assim, muita grana, tá? Eu vou dar pra você. Vocês vão entender o porquê do meu comentário. Ainda bem que algo ruim acontece. Porque, assim, é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Beleza. Eles têm um filho, o casal que nasceu em 2006, o James. Ela já era mais velha quando nasceu o filho. Ela tinha 41 anos. Ela era famosa também pelo seu hábito de injetar botox. Ela era, tipo, cliente regular de uma clínica em Black Rock e ela fazia tratamento há 12 anos, regularmente. 2 ou 3 vezes por ano ela ia lá para manter a cara. E eu tô falando isso não é para falar mal dela, essa informação é importante depois, guarda essa informação. Ok. E para consolidar, né, a posição deles de riqueza na sociedade irlandesa, em 2007, no mesmo ano que ele foi nomeado, né, para o Conselho da Sociedade Farmacêutica da Irlanda, o casal anunciou a compra de uma propriedade de 5 quartos na Dublin Road, em Newry. Newry é uma cidade no norte da Irlanda. Já é Irlanda do Norte, tá? Não é mais República da Irlanda. Essa casa, em 2007, custou 400 mil libras. Hoje, que seria, se você converte para euro, dá mais ou menos €500 mil. E hoje, com a crise imobiliária que a Irlanda está passando, é uma casa que custa mais ou menos €1 milhão. Mas essa era só a casa de fim de semana da família, era a casa deles para relaxar de fim de semana. Porque eles compraram a casa no norte, porque a família do Richard era do norte, mas os negócios deles estavam em Dublin, no sul, União Europeia, moeda euro. Então, o que eles faziam? Eles tinham uma mansão também em Dublin, mas por conta a crise imobiliária estava começando naquela época em 2007, que é o que eles chamam de época do Tigre Celta. E para a família valia mais a pena alugar a mansão que eles tinham em Dublin e morar 5 dias por semana, de segunda a sexta, num hotel, no Berkeley Court Hotel, que inclusive é aqui perto de casa. É 10 minutos a pé aqui de casa. Nossa, gente, que chique. Você alugar sua casa e morar num hotel, eu quero. Porque eles ganhavam dinheiro, fazia sentido para eles financeiramente alugar a casa deles e morar no hotel. Era mais barato morar no hotel do que morar e alugar a casa. Esse hotel que eles ficavam, eu fui pesquisar. Esse hotel não existe mais, o Berkeley Courts, mas tem um hotel do lado que é a mesma faixa de preço pela localização. A diária é €400, tá? Ok. Eles gastavam de hotel por mês €8 mil. Nossa, gente. Então, assim, é muito dinheiro. Muito É dinheiro. muito dinheiro. Sim. E essa era, se você ver a fachada da família, um casal extremamente bem sucedido, um casal
extremamente bem situado na comunidade, né, irlandesa. Ele é descrito sempre como um alto executivo, ela como uma socialite, e parece que eles finalmente têm tudo, que eles começam a formar uma família com a chegada de James, o primeiro filho. Mas aí, né, eu quero citar uma frase do Emile Zola, que é: se você calar a verdade e enterrá-la, ela vai germinar e acabará explodindo com tanta intensidade que destruirá tudo em seu caminho. Porque tem uma grande diferença entre o que você mostra e o que você realmente é, né? E aí a gente começa a entender quem é a Karen, de verdade. Dan, dan, dan. Quem é a Karen de verdade? Deixa eu até me ajustar aqui. Quem é a Karen de verdade? A partir do momento que tudo acontece, a gente vai chegar no que aconteceu mais tarde, várias verdades sobre a vida da Karen começam a vir à tona, e várias pessoas começam a contar anedotas, né? E é aí, mais pra frente, que a gente fica sabendo que, por exemplo, depois que a Karen termina a formação em farmácia e volta pra Irlanda, ela no começo não foi pra Dublin, ela ficava em cidadezinhas do norte da Irlanda. Por exemplo, ela fez o que eles chamam de pre-reg. Pre-reg é um estágio remunerado que você faz, que você tem que acumular as horas para você tirar o seu registro como farmacêutico. Numa cidadezinha que chama Camlau. Ela tem pouco mais de 1.000 habitantes, uma cidade minúscula. Ela chegou lá no comecinho dos anos 2000. Em 2011, a cidade tinha 1.074 habitantes. Então, em 2000, devia ter menos ainda, não devia nem ter 1.000 pessoas na cidade. Por que ela buscava cidades pequenas, né? Já que é o que tudo indica. Normalmente, quando você tem uma carreira assim bem sucedida, estelar, você vai para os maiores centros em busca de maiores pagamentos, né? Porque ela era conhecida pelo comportamento errático e desordeiro, e mais especificamente pelo hábito de beber em excesso e sumir por dias. Karen? E assim, gente, se você Mas que assanhada. Se você tá na Irlanda e estão falando que você tá bebendo demais, é porque você realmente tá bebendo demais, tá? De verdade. Gente. Reavalie seus hábitos. Ó, de acordo com o levantamento feito pela OMS em 2019, a Irlanda é o 6º país com maior consumo de álcool per capita, tá? E o 2º da Europa Ocidental. Eu vou dizer assim, tipo, aqui na Noruega o pessoal bebe muito. A gente não tem o hábito de beber como na Inglaterra, porque aí o pessoal vai mais, tipo, pro pub, assim como no Brasil, né? E daí toma, tipo, 1, 2 pints todo dia no Sim. pub. E daí no final de semana que exagera. Aqui o pessoal é meio seco durante a semana toda, e daí no final de semana se acaba, quase morrem como alcoólico. Então, e festa aqui, tipo, os primeiros 30 minutos da festa são insuportavelmente chatos, e daí o povo vai bebendo e vai ficando super feliz e também quase entra em coma alcoólico. No outro dia tá todo mundo podre. Então, assim, pra você ser considerado alcoólatra na Noruega, você tem que beber de uma forma. Essa é a vibe, gente, de verdade. Tipo, se você beber 4 cervejas num churrasco, ou assim, num churrasco numa terça-feira, você tá fazendo um churrasco com a família e você bebe 4 cervejas, isso é tipo, é o mínimo que é esperado de você. Não, aqui é muito, gente. A bebida tá profundamente enraizada na cultura irlandesa. Dublin é a cidade com o maior número de pubs por habitante. Assim, pro irlandês falar que você tá bebendo demais é porque o barato tá bem louco, assim. É aquela coisa, assim, é tipo, você tá tomando, tipo, vodka no café da manhã, assim. Aí vão falar que você tá exagerando. Essa é a vibe. Ó, se vocês tiverem ficado curiosos também, os países que têm o maior consumo de álcool per capita são República Tcheca, em primeiro lugar. A Látvia é a Letônia, né? Látvia. A Látvia, a Moldóvia, a Alemanha, a Lituânia e a Irlanda em 6º lugar no ranking mundial. Enfim, então assim, se ela era famosa por ficar muito louca, porque ela realmente ficava muito louca. Karen, sua louca. Tanto que quando ela fez o pre-reg, ela acabou, né, o que ela precisava, o treinamento obrigatório, ela teve que mudar de cidade, porque ninguém contratava ela. Então, por causa da fama de bêbada por conta dela? E não só bêbada, o problema não é você beber demais, é que ela bebia e ela não voltava pra casa. Ela sumia no mundo, assim. Karen do céu. E foi piorando, daí eu entender que ela sabia que ela tinha um problema,
E o que ela fez Hum. foi procurar cidades que ela poderia queimar, sabe? Ela não precisaria fazer conexões naquela cidade, tipo, Sim. não posso voltar pra essa cidade, mas é uma cidade com 1000 habitantes, então, tipo, dane-se. Hum. Não tem muito É. futuro pra mim aqui. Não tem futuro pra mim, então eu posso queimar meu filme à vontade, né. Exatamente. Eu penso que que na cabeça dela, em algum momento, ela ia tomar jeito, não sei, acho que foi por isso que ela tomou essa decisão, Hum. talvez, não sei. Todo mundo que é bêbado, todo mundo que abusa álcool faz isso. "Ah não, daqui eu sei que eu tenho não, tudo sob controle, um dia eu vou tomar jeito". Porque normalmente é uma decisão que não faz sentido, assim, pelo menos, e eu acho que isso acontece um pouco no Brasil também. Você acabou de se formar, ou você vai pra maior cidade, ou você Hum, volta pra sua cidade natal que você tem conexões, e ela é de uma família muito tradicional. hum, Então ela poderia ter voltado pra Galway, que é uma cidade grande, que é uma cidade que tem um comércio desenvolvido, e usar as conexões com a família dela que é de lá e tal, pra conseguir um emprego. Em vez disso, ela fez questão de ir pra uma cidade que ninguém conhecia ela, que tinha menos de 1000 pessoas. Então não dá pra falar que ela foi pela vida noturna, porque era uma cidade minúscula, nem pela uhum, proximidade com a casa dela, porque ela estava longe da casa dela. Então, penso uhum, que ela achou que era um jeito de fazer o Pre-Red sustentar o vício ao mesmo tempo, sabe? Penso, não sei, a gente não sabe. uhum. Beleza, depois disso, ela não conseguia emprego em lugar nenhum lá, e aí ela muda pra uma cidade que chama Clogue Heights. Cloud Inclusive, Heights. Clogue Heights, essa cidadezinha ficava a cerca de 1 quilômetro do lugar onde ela comprou a mansão anos mais tarde. Uhum. Lá, ela embarcou em um romance relâmpago com algum local que não quis se identificar, a gente não sabe o nome dessa pessoa até hoje. E foi um caso que não era aprovado pela família dele, exatamente pela fama que ela já tinha. E em vez desse romance fazer com que ela, sei lá, que o comportamento dela melhorasse, ele piorou. Chegou num Hã. ponto, isso é uma coisa que eu nunca tinha visto, tá, em lugar nenhum, em que ela estava, os vizinhos já sabiam que ela desaparecia sempre, mas ela tinha um cachorrinho, um Jack Russell, e chegou no Hã. nível em que ela deixou o cachorro fechado por mais de uma semana dentro de casa sem comida e sem água. Tanto que os vizinhos faziam o quê? O cachorro gritava tanto que os vizinhos começaram a se revezar para abrir a porta da caixa de correio dela e jogar comida e água para o cachorro não morrer. E aí, os vizinhos, depois, quando bateu 8 dias que ela não voltava para casa, os vizinhos chamaram a polícia. E ela teve o cachorro tomado dela pelas autoridades. Ela perdeu a guarda do cachorro por ser incapaz Claro! de cuidar de um cachorro. Hum. E esse hábito dela, em nenhum momento ela parou de beber que nem um marinheiro. De verdade, inclusive quando ela muda pra. A única coisa que mudou foi que ela começou a ganhar mais dinheiro e eventualmente ela conheceu o Richard, que tinha muito dinheiro, e casou. E aí, em vez de beber na rua, ela começou a beber em casa. E Claro, aí. beba no conforto da sua casa. Tá. Tá. E depois a gente fica sabendo que um dos motivos pelos quais ela e o Richard saem da casa não é só por fazer mais sentido financeiramente, mas Hum. também pelo índice de causação dela com os vizinhos. Por quê? Ela bebia pra não envergonhar o Richard, e pra não envergonhar ela mesma, pra não acabar com a reputação ilibada que eles tinham em Dublin. Eles, obviamente, bebiam socialmente quando precisava, mas o grosso do hábito dela era beber em casa, assim. A maior parte do álcool que ela consumia era dentro de casa. O bom de ser rico e beber em casa é que quando você dá um perdido, você continua na sua propriedade. Bom, enfim, quando você mora aqui no centro, você pode até ter espaço na sua casa, mas você nunca vai ter uma propriedade com muitos hectares dentro da cidade. Não só pelo valor, porque aqui não tem espaço mesmo. Dublin é bem pequena, tanto em Hum, área quanto em, tipo, a cidade é pequena, enfim. hum, O que ela fazia? Ela bebia em casa, mas o Richard não gostava do tanto que ela bebia. Era uma quantidade alta, assim. Ela matava fácil uma garrafa de vodka sozinha, de 1 litro. Pura. hum, Isso ela fala depois. E o Richard, quando ela começava a passar do ponto, ela ficava agressiva e o Richard não gostava que ela bebesse. E o que ela hum. fazia? Ela batia na porta dos vizinhos com a bebida pra ela beber no vizinho. Só que ela era uma pessoa que ela não tinha amigos, assim, ela não era uma pessoa, tipo. Sabe quando você tem aquele seu brother que vocês bebem juntos, bem Desperate Housewives? Essa não é a Karen. Hã.
Ela é daquela Não. pessoa que não olha na sua cara no dia a dia, mas quando ela tá muito louca, ela bate lá. Ai, tudo bem? Vim te fazer uma Oi, visita. amiga. E ela não traz uma bebida pra vocês dois, ela traz a garrafa dela de vodka, porque ela já tá alucinada, e ela fica dentro da sua casa bebendo, olhando pra sua cara. E você, tipo. Amada. Tanto que Get the fuck out. quando eles decidiram alugar a casa, os vizinhos fizeram uma festa pra comemorar que ela foi embora. Porque era sempre. Gente, É. quando o vizinho faz festa pra comemorar sua saída, é porque reveja seus hábitos. Gente, e assim, podia ser qualquer horário, não é tipo que ela ia aparecer no horário cristão. Ela podia colar 11 da noite na sua casa com uma garrafa de vodka e ficar sentada olhando pra sua casa e você não conseguia tirar essa mulher de lá. Ai, gente, que horror isso. É Você o meu pior imagina? pesadelo, uma pessoa colar na minha casa e Com 1 ficar me litro de enchendo o saco. vodka que ela toma, tipo, chegou no. Isso de novo, gente. Isso ela descreve. É uma Ah, pessoa com 1 litro de vodka que ela toma direto do gargalo. Ela não leva ela não tem nem um copinho de martini chique pra ela degustar enquanto troca ideia. É uma pessoa Lucy Crazy, com tipo, que ela vai chegar na sua casa, provavelmente com meia garrafa de vodka, porque metade já foi. E vai ficar lá virando o negócio da garrafa e trocando ideia com você. E no dia seguinte ela não vai nem olhar na sua cara. Essa é Karen Walsh. Beleza. ah. Beleza sim, né? Não pros vizinhos, mas beleza. Vendo como a história já se desvirtuou muito do que a gente conta no começo? Nossa, eu tô chocada. Como que ela conseguiu fazer essas faculdades, tudo, esses cursos e criar essas empresas e tudo mais, estando 100% alucinada? Em algum momento a coisa saiu do controle. Em algum momento entre ela voltar, entre ela tipo, terminar a cosmetologia e ir pra Inglaterra, algo saiu do controle, porque foi os primeiros relatos que a gente tem dela surtando assim foi quando ela volta da Inglaterra Hum. pra Mas começar a ela mesmo trabalhar. assim, ela abriu empresa, ela tinha clientela, ela fazia botox. Como é que ela conseguia manter isso tudo, estando sempre bêbada? Em algum momento ela devia estar menos alucinada. Eu não sei se eu tô admirada, se eu tô com raiva, se eu respeito. Eu acho que eu respeito um pouco. É. Bom, gente, enfim. E aí a Hum, gente vai, né, para o ano de 2008. Em 2008, inclusive, né, quando eles anunciam a compra da casa em 2007, isso nunca é dito, nada é confirmado por ninguém. Eu desconfio que o Richard pegou uma casa longe de Dublin para ela dar menos trabalho longe, sabe? hum. Escondeu um pouco ela. Porque o ano de 2008, eles falam que ela era pouquíssimo ela era muito pouco vista em Dublin, ela passava basicamente a semana inteira na casa de fim de semana da família. Ela ia pra Dublin só se tinha algum pepino pra ela resolver e se ela estava em condição de resolver o pepino. Mas Hum. enquanto o Richard estava em todos os trampos dele lá, sendo um executivo, um alto executivo, ela estava em casa com sua garrafa de vodka. E detalhe, ela tem um filho, né? O filho dela tinha 2 anos em Nossa, 2008. é verdade, eu tinha esquecido disso. Ela tem Já um aconteceu tanta coisa, eu tinha esquecido do filho. Ela tem um filho de 2 anos na época, de um bebê, gente. Gente. É. Ok. E aí, o comportamento dela não mudou, é a mesma coisa, tanto que os vizinhos fogem dela que nem o capiroto da cruz. Hum. Tem uma vizinha que tem um certo contato com ela, que é a Moira Henkin, que Hum. é uma senhorinha de 81 anos, mãe de 8 filhos. Nossa. A Moira, pensa na senhorinha, esse cabelinho branco, curtinho, super religiosa, aquela senhorinha que vai na missa todo Hum. domingo, que assiste as coisas da igreja bem católica. Hum. Ela tinha uma rotina extremamente definida. Sabe essa senhorinha ativa ainda que tem uma Uhum. rotina? Qual que era a rotina de Moira? Além de ir na igreja, uma vez por semana, ela tomava uma tacinha de sherries, sabe? O vinho Hum. com a moça que limpava a casa dela, porque como ela já era muito velhinha e ela tinha um problema respiratório meio sério, ela não dava mais conta de fazer faxina na própria casa. Então ela Hum. contratava uma diarista que ela uma vez por semana. Uhum. Mas ela era aquela senhorinha que todos os filhos já tinham pedido pra ela morar com eles. Ela não queria, porque ela queria ficar na Hum. casa dela.
ela se recu Independente, é. sim, ela ainda o quarto dela era no mesmo lugar, ela subia as escadas, ela era viúva já, ela se recusou a mudar o quarto de lugar pra ela ter 81 anos, ela continuava subindo e descendo as escada. E tirando a asma, ela tinha uma asma bem séria e por conta da asma mais a idade avançada, ela tinha muita pneumonia. Então falam que mais ou Hum. menos 2 vezes por ano, no inverno, que aqui o inverno é bem frio e bem úmido, ela tinha pneumonia, todo mundo já sabia, ela já tinha lá o vaporizador dela pra melhorar a respiração, e ela não queria que ninguém enchesse o saco dela. Hum. Mas ela era aquelas velhinha, sabe aquela velhinha que tá sempre bem arrumadinha, cheirosa, aquele cheirinho de Ai, sei. talco? Sim. Hum. E ela era muito educada, super polite, aquela coisinha bem uma senhorinha fofa. Ai. É. E Ai, quando que vai acontecer com essa é. senhorinha? O problema é que quando a Karen estava alucinada, e a Karen batia na porta da casa da Moira, a Moira não tinha coragem de não abrir. Porque ela falava: "Ela sabe que eu tô em casa, muita falta de educação". Mas a Moira tinha pavor da Karen. Mas aí o que ela decidiu fazer pra não parecer muito mal educada? Quando a Karen batia lá alucinada, ela ligava pra uma amiga que morava perto, pra amiga colar, pra ela nunca ficar sozinha com a Karen. Ah, esperta. Sim, porque aí tem na cabeça dela, ela: "Assim eu não sou mal educada, e eu também não Uhum, corro risco". Beleza, uhum. tudo certo. Ela podia fingir que estava dormindo, né. Eu sou velha, eu durmo cedo. Eu não sei, eu acho que sabe aquela coisa, umas coisas que a gente, tipo, quando a gente tá conversando e a gente fala: "Ai, eu fiquei com medo de ser grossa", e nossa amiga fala: "Você não tá sendo Sei. grossa", mas na sua É. cabeça E você também é uma tá. outra geração, né, naquela geração todo mundo abria a porta, todo mundo era educado. E ela era, mas a Karen dava nos nervos dela, mas beleza. Hum. Aí a gente chega na véspera de Natal. É, Ai, meu Deus. era pra ela ter ido pra Moira ter ido pra casa de uma das filhas dela, a Brenda, no dia 24, por conta do pulmão dela tá ruim. Gente, só pra vocês saberem, aqui não é que nem no Brasil, tá? Como o dia 26 aqui na Irlanda é sempre feriado, é o Boxing Day, normalmente Hum, eles comemoram o Natal dia 25, porque muita gente trabalha uhum, dia 24, normal. uhum, Então, normalmente o que eles fazem é um grande almoço que começa tipo 10 da manhã, a galera já tá na sua casa, a galera vai sair da sua casa tipo de madrugada, trêbada. Então, uhum. não tem muita tradição de você fazer nada no dia 24. Tem uma missa, na verdade, é isso, normalmente, que a galera faz, quando você é mais religioso, né. Então a Brenda queria que a Moira fosse lá só porque ela estava ruim do pulmão e, mano, é uma senhora de 81 anos, os filhos ficam preocupados, né. Claro. Tanto que na semana anterior, os filhos estavam fazendo rodízio pra ir na casa dela todo dia ver como ela estava, como estava a respiração dela e tal. E aí a Hum, Brenda fala: "Mãe, tô passando aí", ela fala: "Não, eu tô muito melhor, não precisa vir hoje, eu prefiro ficar em casa". Ela ainda ficou chateada, porque todo ano no Natal ela ia pra missa da meia-noite na igreja, na véspera hum, de Natal, só que esse ano ela não ia poder ir por causa da pneumonia, ela ia ter que assistir na TV. hum, Mas ela queria hum. assistir na TV e ela sabia que se ela fosse pra casa da Brenda, ia ter todo aquele monte de filho, aqueles neto, eles iam atrapalhar o rolê dela. Hã. Ela falou: Ai. Não, olha, eu vou ficar aqui, eu tô super melhor, eu vou assistir minha missa e eu vou deitar. Passa aqui amanhã pra me buscar para o dia 25, dia 25 a gente comemora o Natal". Beleza. E aí chega o dia 25, a Brenda liga pra avisar que estava passando lá e a Moira não atende. E aí ela fica preocupada e ela manda o marido dela ir lá. O marido dela vai, elas moravam relativamente perto. Nesse ínterim, uma das irmãs da Brenda também vai pra casa, porque ela ligou à meia-noite pra mãe pra dar feliz Natal e a mãe não atendeu. E ela achou estranho, porque a mãe sempre ou ia na missa ou assistia a missa da meia-noite na TV, se não estava bem. Então ela deveria estar acordada à meia-noite. E aí, Hum, quando o marido da Brenda chega no dia 25, ele encontra a Moira no andar de cima, no quarto, nua, caída no chão. E ele vê que ela era tão católica que de presente de casamento ela ganhou um crucifixo, mais ou menos assim, com 50 centímetros de metal maciço, que ficava na parede, pregado na parede. Ele viu esse crucifixo no chão pela metade. Ele só encontrou a parte de baixo do Jesus lá. As pernas, o joelho, até a metade da cintura do Jesus. A outra, nisso, quando ele tá lá em choque, e aí chega a outra filha que tinha ligado e ficou preocupada, chega pra ver se a mãe tá bem, e ela vê a cena do crime também. E nisso,
os 2 já chamam a polícia, e eles percebem que o corpo da Moira tá muito machucado, então não foi uma queda, porque no começo eles pensam que pode ter sido uma queda. Mas primeiro, o fato dela estar nua, ela era o tipo de pessoa que nunca saía pelada do banheiro, não era pessoa que estaria pelada uma pessoa que estaria pelada no quarto. Se fosse Uhum. uma queda, ela estaria de camisola. E era uma pessoa com hábitos bem, rígidos, bem uma pessoa bem certinha, assim, não era do feitio Hum. dela, por nada, sair pelada. Era a pessoa que, se estivesse passando mal, ia ver se estava com calcinha bonita, pra ir para o hospital com a calcinha bonita, sabe. Hum. Então eles acharam muito estranho, porque tanto Ai, os gente. machucados, né, quanto o fato dela estar nua. Ela Nada era foi uma ai, é, gente. Não. nada sumiu da casa, nada foi levado, mas a porta dos fundos da casa estava aberta. No dia 27, já saiu o resultado da autópsia, que a causa da morte foi espancamento com múltiplas pancadas na cabeça. E eles encontraram a parte de cima do Jesus inserida na vagina da Moira. Sim, é, Gente, ela é uma senhorinha de católica. 81 anos. Tcha É. Bom, assim, aqui a Irlanda, mesmo as cidades maiores, eu vejo aqui em casa, assim, aqui parece uma cidade pequena, gente. Às vezes, eu só tenho vizinho velhinho, quando chega o carro da polícia ou ambulância, todo mundo vai pra porta. Eu já claro. fui na janela várias vezes, olha, ambulância, acostuma. Já estranharam que quando chega o carro da polícia e ambulância, todo mundo vai pra porta, menos a Karen. Karen Walsh e o marido ficam os 2 dentro de casa. Mas ninguém tinha ideia do que podia ter acontecido, tá? Tanto que, os vizinhos foram interrogados, ninguém sabia dizer. Mano, é uma senhorinha de 81 anos que sempre morou naquela casa, criou todos os filhos naquela casa, que não tinha inimigo nenhum, não tinha treta com ninguém, não tinha nada com nada. Ai, gente. Eles chegaram a prender um casal, que era uma mulher de 39 anos e um homem de 32, apenas por estarem vestidos de um jeito esquisito e estar andando lá perto sem muito destino. Eles pegaram 2 bêbados que estavam na rua na véspera de Natal, Hum. interrogaram, não tinha nada a ver com o caso. Eventualmente, a Karen foi interrogada como vizinha, e ela falou que ela viu 2 homens que pareciam ser do leste europeu, andando na Ainda é região. racista, é bem Karen mesmo, é Karen mesmo, é branca, é bêbada, é racista. Sim. Ai, meu Deus. E aí, o que a gente tem aí? Nesse caso, gente, só para explicar um pouquinho, porque a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, aqui Dublin e tal, o casal passava a semana em Dublin, que é a República da Irlanda, mas eles moravam na Irlanda do Norte, que é outro país, outra moeda, outra polícia, outro código de área, outro tudo. Por conta da guerra de independência, que é uma coisa que a gente não estuda muito no Brasil, a independência, a questão da independência da Irlanda, tem um acordo que chama Acordo de Páscoa, que quer dizer que você pode transitar livremente pelo norte e pelo sul. Você não precisa de passaporte nem nada para sair do país, você não precisa de nenhum documento, você tem direitos. Se você mora aqui, tipo, eu moro em Dublin, se eu quiser ir para Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte, eu pego um ônibus e eu tô lá. Hum. A independência é todo um capítulo à parte, tem muita coisa triste da independência, muita morte. Se vocês gostarem, a gente até faz um episódio sobre mais pra frente. Basicamente, se você mora aqui em Dublin, você nem fala Irlanda do Norte, você fala o norte da Irlanda, porque na Hum. cabeça deles é um absurdo você estar numa ilha que a população cresceu junta, mas são 2 países diferentes. Tanto que a Uhum. Irlanda não tem um dia não é comemorada a independência até hoje, porque eles falam que não tem o que comemorar, porque a Irlanda ainda é um território ocupado e só vai se comemorar a independência quando o norte e o sul forem o mesmo país, basicamente. Justo. Uhum. Então, é uma situação um pouco difícil do ponto de vista de jurisdição, porque o crime aconteceu no norte, mas eles tinham que interrogar pessoas que estavam no sul.
E Uhum. esse processo demorou um pouco, mas apesar disso foi uma investigação eficiente, não teve muita treta entre a polícia, entre a Garda, que é a polícia do sul, e a polícia da rainha, que é a polícia do norte. Uhum. Mas era muito difícil você conseguir pegar a Karen, porque ela, quando interessava, ela só vazou pra Dublin. E tinha todo um protocolo pra você poder interrogar ela, por ser outra polícia, então vocês entenderam que era meio complicado, né? O que pegou, qual que foi o pulo do gato pra eles conseguirem exigir que a Karen fosse testemunhar como uma pessoa de interesse barra suspeita? Hum. Teve primeiro as testemunhas, um monte de gente viu a Karen indo pra casa da Moira no dia 24 por volta das 7 da noite com uma garrafa de vodka cheia. Essa garrafa foi encontrada depois no lixo da Karen, da casa dela, Hum. vazia. Além disso, eles fizeram uma análise das ligações feitas pelo telefone da casa da Moira no dia que ela foi morta. E Hum. eles viram que tinha sido entre 7h31 e 7h35 da manhã do dia 25, o telefone da Moira foi usado para ligar para um número que no começo eles não reconheceram, mas depois eles viram que era o número do Richard Dawkins, o marido da Karen, mas Hum. não se sabe por que ela confundiu os DDDs, porque o DDD da Irlanda do Norte é 44 e o do Sul é 353. Ela ligou para o marido que estava em Dublin usando o DDD do Norte. Então, Hum. era exatamente o mesmo número do marido dela, eram os números do marido dela, mas ela usou 44 em vez de 353. Então, a ligação nunca foi Entendi, completada. entendi. E foi isso que, tipo, quando ela foi chamada pra depor, a polícia não deu esse detalhe pra ela, eles não falaram que tinham pego os registros telefônicos dela, eles pediram pra ela contar Hum. o que aconteceu. Ela fala que ela foi sim na casa da Moira pra desejar Feliz Natal, levando um cartão, Hum. e Uhum. ela E uma garrafa de vodka. e ela confessa que ela bebeu, ela falou que a garrafa de vodka ela ia dar de presente pra outra vizinha, mas que a Hum. vizinha não estava em casa, na verdade estava, mas não abriu. Tanto que depois essa vizinha disse que essa vizinha foi uma das pessoas que testemunhou, falando que viu ela entrando. E aí ela falou: já que eu tava com a garrafa de vodka na mão mesmo, e eu abri, eu decidi beber. Já saí de casa, já tomei banho. Ela levou pra Moira um cartão e a garrafa de vodka. E a Moira convidou ela pra sentar, porque tava lá. E aí que a gente descobre que ela bebia no gargalo, que a polícia perguntou: você estava com a vodka e tinha algum copo com DNA seu na casa? Não, eu bebo do gargalo. A Moira tinha, inclusive, Ai, comprado um gente. presente pro filho dela, o Jamie, de 2 anos. Ai, Ela pegou o gente. presente e ela disse que ela ficou lá um pouco, que ela, inclusive, voltou pra casa dela em algum momento pra pegar um inalador que ela tinha pra emprestar pra Moira. E ela disse que entre 9h30 e 10 da noite ela voltou pra casa dela. E aí eles, tipo, ela entra em contradição quando eles falam: tá, então quem que ligou pro número pessoal e pra casa do seu marido de lá? A partir daí ela se recusa a falar, ela pede um advogado, ela é presa Hum. e eles dão pra ela uma fiança de 6.000 euros, né? Tipo, você foi presa, pra você sair você tem que pagar 6.000 euros. Mas teve a questão de risco de fuga que eles tiveram que analisar pra ver se eles iam deixar ela pagar os 6.000 euros. Porque, Hum. querendo ou não, ela tem propriedades em Dublin. E se você tá em Dublin, você tá na União Europeia, mesmo que você tenha entregado o seu passaporte, você pode, tipo, com o seu RG aqui, você consegue sair do país muito fácil. Hum. Então, no Hum. começo, eles seguraram um pouco ela ser liberada por conta do risco de fuga. Hum. Depois de algumas semanas, por conta da influência do Richard,
Ela foi solta, sob a fiança, pagam a fiança e aceitam que ela fique, porque ele usou primeiro o argumento de que ela era um membro exemplar da comunidade, uma pessoa rica e bababá, bababá, e depois ele usou o argumento de que ela tinha um filho de 2 anos e que o filho estava perguntando por ela e bababá, e ela nunca ia fugir do O país. filho já estava igual cachorro, há 8 dias sem água e sem Exato. comida lá, latindo e dentro de casa, coitado do E filho, um né. detalhe importante, ela passou a véspera de Natal sozinha na casa, o Richard e o filho estavam em Dublin. E todo mundo se perguntando por que que ela estava sozinha numa mansão de 5 quartos na véspera de Natal. Foi por isso que ela foi Porque pro ninguém suporta ela. Sim, exatamente. Beleza. Dia 30 de junho, ela foi presa de novo. Por Hum. quê? Enquanto ela estava presa, ela comentou com uma colega de cela que ela tinha contato para conseguir um passaporte falso e que ela planejava fugir do país. Ela Ai, que inclusi besta. ela inclusive começou a contar vantagem, falando que um passaporte falso custava entre 300 e 1.500 euros, mas que ela ia optar pelo mais caro, porque era mais difícil de falsificar, de reconhecer que tinha sido falsificado. Além de tudo, é snob e burra. Hum. Até Escolha uma coisa ruim pra ser, você não pode ser assassina, bêbada, Karen, racista, burra. ela tá preenchendo o bingo, né. Gente do céu. Hã. Enfim, calma que piora. E Ah. esse colega de cela dela só comentou isso depois que ela já tinha sido solta, né. E também imagina você enfrentar a raiva da Karen. Hum. Nisso, o advogado dela argumentou que: "Olha, é um preso, meu, o colega de cela vai falar qualquer coisa pra conseguir". Coisa da polícia, algum Exato. "Essa acordo, testemunha é. não é confiável. Como você sabe com certeza que esta mãe de família do exemplar quer fugir?". Uhum. Nisso, lembra que eu falei que ela era uma usuária ávida de botox, que fazia 12 anos que ela ia na mesma clínica em Black Rock, 2 ou 3 vezes por ano? O Hum. médico dela dessa clínica se apresenta pra polícia, pra dar um depoimento. E o médico, na verdade, ele vai pra polícia irlandesa daqui, tá, do sul, não do norte. E o que que o Hum. médico conta? Que ela quando ela foi solta em habeas corpus, ela foi na clínica pra aplicar o botox de sempre, Bo prioridades, né. É, lógico. E ela perguntou para A o mé cadeia envelhece, gente, não é fácil você ficar na cadeia por um crime que você absolutamente cometeu. E vocês vão ver as fotos, viu, gente, a cara dela despenca depois, mas enfim, É óbvio. ela perguntou para o médico quanto que ele cobraria pra mudar o rosto dela. E aí, Ai, gente. nisso, e o pior é que esse médico foi muito malandro, porque o médico deu um orçamento pra ela, só que Óbvio. aí ela pagou o botox e o cheque voltou, no que o cheque voltou, o médico foi na polícia. Eu achei que ele tinha feito a coisa honesta, desonesta, que ele falou: "Não, eu cobro, sei lá, 100.000", e daí ele pega o dinheiro e fica: "Agora eu vou na polícia porque eu não sou besta", mas ele esperou o cheque voltar. Poxa, médico, a gente estava do seu lado, médico. Mas assim, ele sendo honesto ou não, é fato que o depoimento do médico, mais, o fato de que o depoimento do outro preso fizeram com que ela fosse presa de novo, sem mais direito Uhum. a habeas corpus. O Ela médico perdeu a melhor cliente que ele tinha. Sim. Isso tudo, gente, lembrando, isso aconteceu em 2008, ela só foi julgada em 2011. E para dar uma ideia para vocês da intensidade do ataque, a Moira Rankin teve 15 costelas quebradas, tá? Durante o espancamento. Depois teve, obviamente, né, gente, o julgamento teve a fase lá que todo mundo explica o que aconteceu, tem o depoimento dela, eventualmente ela quebra. E ela conta, mais ou menos o que aconteceu, porque a verdade é que a gente não sabe o motivo até hoje, a gente não sabe por que que ela fez isso. A gente não sabe. Que vaca do caralho. Basicamente, ela explica que ela foi pra casa da Moira, ela alega que ela lembra vagamente o que aconteceu, mas em determinado momento a Moira pergunta por que que ela tá fazendo aquilo com a vida dela, e preferindo passar o Natal com uma garrafa de vodka, conversando com uma vizinha, em vez de estar com a família dela.
Ô, E Moira. e Ô, Ju. A Moira era super legal, até que ela te julgava, porque ela destruía você. ai, gente, mas assim, você imagina que você tem 81 anos, Claro, eu você tô tá brincando, mas, e de outra coisa, esse ataque aconteceu por volta da meia-noite, a Moira estava ai, desde as 7 da noite aguentando a Karen bêbada de vodka, no sofá ai, meu dela, Deus. E ela provavelmente queria ver a missa, ela queria só sim, descansar, gente, ela queria ver a missa dela, e aquela porra daquela bêbada enchendo o saco dela. Imagina as conversas de uma rica, chata, racista, podre de bêbada no seu sofá. Ai, hum. que horror. E ela provavelmente e assim, isso é a versão da Karen, tá. A gente não sabe como isso foi dito pra ela. Às vezes, a Moira falou de um jeito super fofo e ela, como estava É. trilouca: Que você tá falando de mim?" Ela entendeu isso, a gente não sabe o que que a Moira falou. Às vezes a Moira só pediu pra ela ir pra casa ligar pro marido dela, pra dar Feliz Natal pro marido dela. A gente Me não deixa ver sabe. minha missa, A amada, Moira me só deixa. queria ver a missa, gente. É. Feliz Natal, me deixa ver minha missa. A gente não sabe. Ela disse que isso e assim, essa é a versão dela, pensa que ela tá puxando a própria sardinha. Se isso foi o pior que alguém falou pra gerar uma reação de você quebrar 15 costelas da pessoa, E estuprar ela com um crucifixo, uma então senhora é. de 81 anos. Sobre o crucifixo, ela conta que isso foi confirmado pela autópsia, o crucifixo, a violação do corpo foi feita pós-mortem. Ela conta que depois do que aconteceu, que ela viu que ela tinha matado a Moira, ela decidiu colocar o crucifixo lá e tirar a roupa dela para parecer um crime sexual. E pra, por conta disso, terem menos evidências contra ela. E Ela tem ela disse também que depois que ela percebeu que ela bateu tanto na cabeça da Moira, que ela tinha matado a Moira, ela tentou ressuscitar ela, fazendo massagem cardíaca, e foi por isso que, além de tudo, ela quebrou mais costelas. Ela disse que não foram 15 costelas que ela quebrou, que algumas dessas costelas quebraram durante a tentativa de ressuscitação. O que pra mim, desculpa, mas parabéns se isso é o melhor que você consegue fazer pra explicar a sua versão da história, sabe? tipo, não, não, me condena só pelas 7 costelas que eu quebrei enquanto eu estava numa fúria. O resto, as outras 8, eu quebrei tentando salvar essa vida. Eu sou uma herói, na verdade. É, enfim. Mas o motivo real Gente, a gente não sabe, porque a própria Carrie lembra pouquíssimo. Porque ela tinha tomado 1 litro de vodka. Tanto que desconfiam que ela ficou na casa, que ela desmaiou de bêbada na casa de madrugada e acordou às 7 da manhã, por isso que ela tentou ligar pro marido. Ela acordou daquele jeito Lost, sabe? Vum. Onde estou? O que aconteceu? Tentou ligar pro marido e fugiu pela porta dos fundos da casa. ai, É. gente. Ela foi considerada culpada por unanimidade. De novo. Compartmentalização. Compartimentalização. Olha aí, eu não sei como. Compartmentali Ela foi considerada culpada por unanimidade. Agora vai. Ela foi considerada culpada por unanimidade. E o juiz disse que, além dela ter cometido um crime hediondo sem motivo nenhum, ele era obrigado a considerar a degradação ao qual ela submeteu Uma a Moira. senhorinha católica de 81 Sim. anos. Removendo a roupa dela e molestando ela sexualmente pós-mortem, tudo Ai, isso para gente. parecer, tudo isso para jogar a culpa em outra pessoa. E ele considera isso uma forma de. Não tem como você considerar que foi um surto de bêbado e que ela se arrependeu, não. Teve uma premeditação de jogar a culpa em outra pessoa, né? Então, ela foi condenada a um mínimo de 20 anos e um máximo de prisão perpétua. Hum, Ela foi julgada, né, tal, no tribunal do Reino Unido, né, porque o crime foi cometido na Irlanda do Norte. E eles têm isso, né? Então, depois de 20 anos, que é o mínimo que ela tem que cumprir, ela vai ser reavaliada para ver se ela tem condição de voltar à sociedade ou não. hum, Mas ela não tem direito de liberdade condicional, porque ela é considerada um risco de fuga, porque ela já demonstrou a intenção de fugir. hum, Um detalhe, como se não bastasse, é que, de novo, o patrimônio da família dela estava no sul, né? Aqui, na República da Irlanda, e ela foi julgada no norte.
ela pediu auxílio pra defesa dela, alegando que ela não tinha dinheiro pra se defender. Ainda custou pro Estado. Quer saber quanto ela custou pro Estado? Ah, 275 mil libras, a defesa dela. Porque ela pedia pra trocar de advogado toda hora, ela mudou 3 vezes de time legal, porque ela discordava da defesa, porque ela é uma Karen. porque ela é uma Karen. Ela queria falar com o gerente todo tempo. Ela segue apelando, tá, gente? A última apelação da sentença dela foi em 2015. Isso também custa pro Estado, tanto que o juiz recusou imediatamente a apelação, levando em conta o quanto eles estavam gastando pra defender uma assassina. O juiz diz isso. O Richard separou dela, logo Amém, né? depois do que aconteceu. Mas um fato curioso, isso não tá nos jornais porque as pessoas não sabem, é que na cadeia ela começou a pintar. Isso que ela começou a pintar, a galera sabe e tal. Mas se você for pro escritório do Richard Durkin hoje, em Dublin, você vai ver vários quadros na parede. São todos dela. O escritório dele é cheio de pinturas dela. É. Eles têm um bom relacionamento, parece que eles estão em contato, ainda mesmo ele tendo casado de novo já. Mas ele. Fica essa curiosidade, gente. E essa é a história de Karen Walsh. A original Karen irlandesa. Gente, eu tô um misto agora de decepção, com trauma, com raiva, com ódio. Gente, eu não sei o que falar, não sei como terminar. Você que termine, eu tô indo embora. Eu não aguento mais fazer esse Gente, desculpa, podcast eu sei que hoje. foi um pouco longo, mas era uma história que, assim, E, gente, primeira mão aqui, detalhes acrescentados por fontes que a Renata inclusive conseguiu o furo da eu reportagem. procurei os quadros, mas não tem na internet os quadros dela. Ela manda tudo direto pra ele e eu acho que se Pelo você vai. menos ela não tá vendendo, né? Será que ele tá vendendo pra pagar ela, tipo, Eu pra não. dar dinheiro pra Ah, ela na cadeia? eu não sei, gente. Eu sei que os quadros estão no escritório dele. Deve ser aqueles quadros bem brega, igual do Gacy. Eu vou perguntar depois como é que são os quadros. Então é isso, né, gente? Parabéns, dona Karen, por ser a pior pessoa da face da Terra. Mano, E fica a dica, gente. Se você é um bêbado, pelo menos seja um bêbado legal, porque um bêbado chato, burro, racista e snob e não dá. Ninguém precisa te aguentar. Vai nossa, procurar ajuda. Vai procurar ajuda, vai procurar tratamento, ou pelo menos seja um bêbado legal. Pelo amor de Deus. Até que o Tô marido até dela. passada. Até que o marido dela aguentou bem, né? Porque ele ficou com ela 4 anos. Ah, se eu pudesse mandar o meu marido toda semana pro norte da Irlanda, eu também ficava com ele. Nossa, mas é que, mano, uma casa de 5 quartos, Não, 400. 4 anos. É uma É, senhora é. casa. Pra esse nível de descontrole, vê, ela devia tomar isso por dia. Uma garrafa de vodka, 1 litro de vodka por dia. Ai, gente, flashback das ressacas que eu já tive na vida. Nossa, eu já bebi muito na minha vida. Agora estou 2 meses sem beber. Mas é 1 litro de vodka por dia, é um negócio que eu não consigo nem imaginar. Eu acho que no dia seguinte Nossa, eu acordaria gente. cega no dia seguinte se eu tomasse isso no dia. Eu fico imaginando só a diarreia que você constantemente tem se você toma uma garrafa de vodka todo dia. Será que o corpo não acostuma? Eu não sei dizer. Vamos ligar pra Karen. Karen, se você estiver assistindo, deixa os seus comentários aqui. Eu Se acho que defenda. até é por isso que ela fazia tanto botox, porque isso deve destruir a cara. Ela começou a fazer com 30 e Nossa, poucos anos. com certeza. Que eu fiz as contas, ó, ela foi presa pelo assassinato com 45. Hum, Ela fazia há 12 anos botox, então ela fazia desde os 33. hum. Tipo, desde a minha idade. Eu não preciso de botox ainda. Eu acho que ela já devia estar com a cara bem. E Destruída, gente. Isso acaba com você. ela devia fazer isso pra manter uma ilusão, só pra ela parecer que tinha a idade que ela tem, sabe? Hum.
Gente, fica a reflexão. Fica a reflexão, melhorem. Sejam bêbados melhores. Sejam bêbados Tá? gente boa, pelo menos, sabe? Exatamente. E se você sentir um dia a necessidade de matar uma senhorinha católica de 81 anos que só quer assistir a missa, repense suas Ai, gente, atitudes. deixa a Moira ver a missa, pelo amor de Deus. Deixa a velhinha, gente, não atrapalhe os velhos. Ela já passou por tanto nessa vida, sabe? Essa Já é fizeram 80. demais. Ela passou pela primeira. Nossa, gente, ela passou pelas 2 guerras mundiais e pela Guerra Civil da Irlanda. E tudo isso pra morrer por causa da Karen. Porra! Ela passou pela Segunda Guerra Mundial, ela já devia ser uma jovenzinha. Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil da Irlanda, o IRA, as guerrilhas, os Troubles, aí vem morrer por causa Ela da Karen. passou por tudo, Ai, menos pela Karen. Ai, sejam melhores. E se você gostou desse episódio, tem alguma coisa errada com você, mas deixa os seus comentários. Se inscreve no canal, dá seu like. E a gente tem vídeo todo domingo e episódio novo no Spotify, Deezer e agregadores toda segunda de manhã. Siga a gente nas redes sociais também. Sim! E adeus. Adeus e Radebrai, tchau. Slán.